No começo, a sensação era de pânico, mas a Covid-19 finalmente começa a desacelerar no Rio Grande do Sul. Nos meses iniciais da pandemia, houve a contratação de profissionais de saúde em muitos centros de atendimento e também a instalação de hospitais de campanha. O medo de que poderiam faltar leitos e ventiladores, como foi visto em diferentes lugares do mundo, não se concretizou. De acordo com a rede Análise Covid-19, o estado atingiu seu pico da pandemia em 2 de agosto, quando foram registrados 59 óbitos ao dia. O ápice chegou com 2 meses de atraso em relação ao Brasil. Em seguida, ocorreu uma diminuição seguida de um aumento e decréscimo, uma quase estabilização nas últimas 3 semanas. Agora, com uma demanda menor, os hospitais começam a reduzir a estrutura de atendimento específico à doença, num movimento semelhante ao que acontece no Brasil. Mas isso não significa que a pandemia acabou. Nesse processo de normalização das estruturas de saúde, o Hospital de Campanha de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, começou a ser desmontado nesta semana. O local abrigava 50 leitos de enfermaria no ginásio poliesportivo e nem mesmo precisou ser utilizado. A estrutura foi montada como uma forma de prevenção ao avanço de casos de coronavírus, para que o serviço de saúde da cidade não ficasse sobrecarregado. Em Porto Alegre, instituições aos poucos começam a remanejar suas estruturas. O desafio passa a ser balancear os pacientes ainda internados com Covid-19 e aqueles que adiaram tratamentos de outras patologias. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Direto ao Ponto. Eu sou o Eric Halp, bem-vindos. Sem dúvida alguma, essa desaceleração se trata de uma ótima notícia. Contudo, ela não quer dizer que o vírus deixou de ser uma ameaça à vida ou que a pandemia tenha acabado. Desacelerar é uma coisa, cessar é outra. A razão para celebrarmos porque isso é resultado de esforço de muitas pessoas, mas não podemos baixar a guarda. Países como a Espanha, a Rússia e a França viveram esse momento e pouco tempo depois registraram um avanço no número de novos infectados. O doutor em matemática e professor da URGS, Álvaro Krieger Ramos, é autor de um estudo que sugere que o auge de casos da Covid-19 no Rio Grande do Sul pode já ter passado, com uma queda lenta e gradual sendo observada nos próximos meses. A palavra-chave na tua fala é o pode. Isso daí é uma palavra muito importante da gente deixar salientada. Por quê? O Rio Grande do Sul ele vem num crescimento lento dos dados, alguns até chamam de um período de platô, mas é um período de platô que o platô está subindo. Então a gente vem observando a tal da taxa de contaminação. A taxa de contaminação ela é muito relacionada com aquela outro númerozinho que é a taxa de reprodução média, que é qual é a chance de uma pessoa se infectar, qual é a média de pessoas que se infectam. Essa taxa de contaminação, nas últimas 5 semanas, ela saiu de um patamar que era de 2,5, 2,4 até 2,6 e começou a ficar muito constante em 2,2. Ou seja, diminuiu-se não as contaminações, mas a taxa de contaminação. Com essa diminuição da taxa de contaminações, se ela se mantiver, a semana ali do dia 6 ao dia 13 seria a semana com o maior número de contaminações na média de casos por dia até então e depois também, porque a gente começaria a perceber que o número de casos por dia ia começar a diminuir. Para a gente ser bem preciso, nessa semana, com alguns ajustes que a gente faz, você sabe que os dados da Secretaria, eles eles existem dados para essa semana, mas eles não estão consolidados. A gente vê que sempre tem casos ainda para entrar. Então, nessa semana, a gente, com um ajuste que considera esse represamento de dados, a gente estaria muito próximo de 3 mil casos por dia, em média, 3 mil novos casos por dia, em média, no Rio Grande do Sul. E
se a taxa de contaminação se mantiver num patamar intermediário, esse de 2,2, esse é o maior valor que ela vai chegar até o final da pandemia. Nas semanas subsequentes, ela baixaria para 2.700, 2.600 e se manteria em 2.600 por um bom tempo, no caso 4 semanas, e depois ficaria na faixa de 2.500, depois 2.400 e assim até um dia chegar a vacina. Ao direto ao ponto, o professor também comentou sobre a possibilidade do Brasil enfrentar uma segunda onda de contágios. Se a palavra acredita, eu não acredito, mas existe a possibilidade. Aqui no Brasil, a contenção da epidemia ela foi muito diferente do que aconteceu na Europa, por exemplo. A Europa não chegou na chamada imunidade de rebanho. Eles não tinham uma massa de pessoas imunes que fosse ao natural diminuir o avanço da pandemia. Aqui no Brasil, o nosso isolamento social, os nossos lockdowns, eles não foram tão eficientes quanto foram lá. Então, o resultado disso é que a gente tem muito mais contaminados, proporcionalmente, que depois vêm a ser imunizados. E esses imunizados, eles criam essa barreira para o avanço da doença, digamos assim, ao natural. Então, a segunda onda acontece quando a gente fecha no início e depois reabre e as pessoas voltam a circular sem imunização. Aqui a imunização está um pouco maior do que na Europa, então eu acredito que não vai haver uma segunda onda. Isso é um ponto importante desse estudo também. Mesmo no cenário, porque, só para quem não está familiarizado, esse estudo ele trata 3 cenários. Um cenário otimista, que o que aconteceria se em vez de manter a taxa de contaminação, ela baixasse, e aí é um cenário otimista mesmo, a situação ficaria bem mais razoável. O cenário intermediário, que eu descrevi, mas também tem um cenário pessimista. No cenário pessimista, o que aconteceria se a taxa voltasse lá para aqueles 2,5, 2,6? A gente continuaria crescendo por mais 6 semanas e o auge se daria lá no início de novembro. Então, e depois cairia. Então, não é como se fosse uma segunda onda, é como se fosse a mesma onda que a gente não viu o desenrolar. Então, mas isso é um cenário pessimista. E mesmo nesse cenário pessimista, isso que a gente observa, não vê uma segunda onda. A gente vê um aumento nessa mesma onda que a gente está, e aí chegaria numa média de 4.400 casos por dia, lá no início de novembro. E uma coisa boa também é que mesmo nesse cenário pessimista, o número de casos por dia não é muito maior do que o número de casos por dia que a gente está percebendo hoje em dia no estado. Ou seja, existiria a possibilidade de não haver o colapso do sistema de saúde, que é o fundamental do ponto de vista de salvar vidas, né? Que é o que a gente quer com o controle, com o combate a essa doença, é salvar vidas. Então, dar esse suporte ao sistema de saúde é importante. Então, mesmo num cenário pessimista, essa onda que a gente está, ela iria mais adiante, mas não teria uma chamada segunda onda. Em meio a esse cenário, as unidades de terapia intensiva de Porto Alegre registraram na quarta-feira o menor número de pacientes com Covid-19 desde o dia 23 de julho. Eram 289 pessoas recebendo tratamento intensivo, 10 a menos do que na terça-feira. E no início dessa semana, o Hospital de Clínicas anunciou transferência de leitos destinados à Covid-19 para pacientes com outras doenças. Nós conversamos com a coordenadora do Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Coronavírus e do Núcleo Interno de Regulação do Clínicas, Beatriz Chan. Beatriz, bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Para nós começarmos, qual é a avaliação da senhora sobre a resposta do sistema do hospital à Covid-19? Eu coordeno, então, o grupo de trabalho de enfrentamento à pandemia. Nós estamos trabalhando, então, desde o final de janeiro e com reuniões continuadas. E
essa reunião com um grupo multiprofissional de todas as áreas do hospital. Hoje, no decorrer desses meses da pandemia, que iniciou aqui em Porto Alegre, os primeiros casos em março, nós tivemos o compromisso, junto ao Ministério da Saúde e à Secretaria Municipal da Saúde, de colocar para funcionar 105 novos leitos críticos, leitos para pacientes em cuidados intensivos, e nós conseguimos atender a essa demanda, que não é uma demanda fácil, uma vez que não se trata apenas de leitos físicos, respiradores, equipamentos, mas de pessoal, recursos humanos, para atender esses 105 leitos. Então, nós, no decorrer desses meses, conseguimos ir gradualmente abrindo mais leitos, a ponto de chegar no período do auge da pandemia, entre julho e agosto, atender esses 105 leitos e dar a resposta que a população esperava de nós. Eu acho que a gente cumpriu e vem cumprindo plenamente o nosso compromisso. E durante esse período, qual foi a semana mais crítica de trabalho? Olha, a gente se perde, né? Nós estamos em reuniões diárias desde março, né? Inclusive fim de semana, mas eu tenho uma impressão que foi no período, na primeira quinzena de agosto, quando, então, final de julho e início de agosto, quando a gente atingiu 105 leitos e essa demanda não foi fácil de atender, e ao mesmo tempo que nós tínhamos uma demanda externa bem importante, uma necessidade de uso de leito crítico por parte da população, que chegou a ter no sistema de gerenciamento de internações da prefeitura, nós chegamos a ter 40, 50 pacientes na espera de leitos críticos, por todos, né, leitos críticos de todos os hospitais que atenderam Covid na cidade, e nós atendendo com uma lotação de UTI de quase 95% nessa época. À medida que a gente conseguiu entregar os 105 leitos e observar que a rede funcionou muito bem, graças ao protagonismo, então, do grupo da Secretaria Municipal da Saúde, se observou que os hospitais dividiam essa demanda, foram recebendo esses pacientes e atendendo, mas chegou um momento em que, por umas 2 ou 3 semanas, a gente se imaginou que essa demanda ia ultrapassar a condição física e de recursos humanos que os hospitais tinham para ofertar para a prefeitura. Mas isso não aconteceu, nós conseguimos atender a demanda, mas realmente foi um período bem difícil. O Hospital de Clínicas começou nessa semana a transferência de leitos destinados à Covid-19 para pacientes de outras doenças. Esse movimento, ele vem dentro das estimativas que o hospital tinha? Ele é precoce, ele chega com atraso? Existem várias previsões a partir do que vem acontecendo desde março, da necessidade de leitos críticos, que é o principal recurso que a gente gerenciou nesse período. Tem os leitos de enfermaria também, mas esses foram um pouquinho foram transformados em leitos clínicos e de convênios em leitos para pacientes com Covid, mas os leitos críticos, que era a principal demanda, porque ela é mais difícil de atender, né, porque é uma demanda muito especializada, a Secretaria Municipal da Saúde tinha um mapa de uso desses leitos e um sistema que utilizava o uso desses leitos para prever os novos leitos nos 30 dias na sequência, 15, 30 dias. Então, se utilizava essas ferramentas de TI para ficar tentando entender o que estava por vir daqui 1 ou 2 semanas. Tanto a Secretaria Municipal, como o Estado, como dentro do hospital, os professores desenvolveram ferramentas que nos mostravam uma previsão de 1 ou 2 semanas pela frente. E, de fato, então, nós já prevíamos, através dessas ferramentas, que existiria uma estabilização do número de casos para leitos críticos entre o final de agosto e início de setembro, e a partir daí nós começamos a pensar na possibilidade de reverter alguns leitos. Mas é claro que a gente foi observando o que acontecia na realidade. Então, a partir do momento que nós passamos a não ter 95% de ocupação, ter 90%, 85%, e ao mesmo tempo essa ocupação se tornar mais razoável, né? E ao mesmo tempo essa fila de pacientes necessitando leito crítico foi diminuindo. Eu comentei contigo, então no auge a gente chegou a ter 40, 50 pacientes aguardando. Hoje a gente tem, nas últimas 2 semanas, que tem 2 pacientes, 8 pacientes, um paciente para todos os hospitais da cidade. Então, à medida que a gente vai observando isso acontecer, a gente já prevê o fechamento de leitos, porque as outras demandas que foram deixadas de lado em algum momento, para poder dar atenção a essa demanda, elas começam a pressionar o sistema de saúde para dar uma resposta.
eu quero deixar bem claro que nós nunca deixamos de atender nem cirurgias oncológicas, nem cirurgias de urgência. O bloco cirúrgico das policlínicas ficou funcionando a 30%, 40% e atendendo essas demandas especificamente, mas naturalmente que as cirurgias não urgentes e não oncológicas, elas também fazem parte do atendimento ao cidadão, e é essa demanda que nesse momento a gente começa a ter que recuperar, né? Então, à medida em que a gente fecha 13 leitos críticos e devolve esses leitos para atendimento de outras doenças, e da mesma forma, nós tínhamos 82 leitos de enfermaria, passamos a funcionar a partir de segunda-feira com 50 leitos de enfermaria, e mantendo uma lotação de 85% nessas duas unidades, de tal forma que a gente entende que está atendendo a demanda de Covid e passa a conseguir atender uma gama maior de pacientes clínicos de outras doenças ou cirúrgicos que não sejam aqueles que a gente vinha atendendo exclusivamente durante a pandemia, o auge da pandemia, né? Perfeito. E nesse aumento de demandas eletivas nas últimas semanas, que tipo de procedimentos tem se destacado? Nós temos uma série de demandas. Assim, primeiro, nós trabalhamos com a emergência porta aberta, né? Então, os pacientes, naturalmente, no período de março, abril e maio, vieram muito menos à emergência. Então, embora eles ficaram em casa muitas vezes inadequadamente, inclusive houve algumas campanhas para que pacientes com AVC ou com infarto, dor no peito, não deixassem de procurar as emergências. Mas houve um medo geral da população e, eventualmente, um excesso de os pacientes não consultarem emergência. Para ter uma ideia, a gente tem uma lotação usual na emergência de 70 pacientes, e a gente chegou a trabalhar com 18, 20 pacientes não Covid na emergência, ou seja, ela ficou bem diminuída. Esses pacientes voltaram a consultar, então eles voltaram a buscar. Da mesma forma, pacientes de primeiras consultas que nós fomos acordando com a Secretaria Municipal da Saúde de passar a voltar a atender. Então, são doenças variadas, são as urgências que vêm na nossa emergência, tanto doença cerebrovascular, AVC ou infarto, e algumas cirurgias oncológicas não tão urgentes, outras cirurgias que agora a gente vem buscando as filas, que elas estão organizadas, para assim começar a chamar lentamente à medida que o bloco cirúrgico passa a funcionar com uma capacidade um pouco maior. Ainda não 100%, mas um pouco maior do que a gente tinha no mês passado. E apesar de nós termos uma melhora nesses números, eu acho que é importante frisarmos que a pandemia não acabou e que, caso tivermos um aumento do número de casos, uma retomada do crescimento de internações, esses leitos podem voltar, eventualmente, a servir a pacientes com Covid-19, certo? Certo, não tenho dúvida. Nós temos uma estrutura física e de profissionais de saúde que consegue, de alguma forma, se esse movimento, na sequência, se mostrar que a gente que não é adequado, nesse momento não, né? Mas eu digo, a gente está enxergando em outros locais do mundo uma segunda onda, né? Então, depois de uma redução bem importante, as pessoas foram para a rua, foram para férias, foram praias, etc., e voltou recrudesceu, então, o número de contatos fora daqui. Então, essa é uma observação que todo mundo deveria perceber, o quanto que é importante nós mantermos ainda o distanciamento social e o máximo possível de evitar aglomerações, manter o uso da máscara e sempre essa higiene das mãos contínua com álcool gel, porque para tentar evitar que a gente tenha uma segunda onda. Nós temos essa estrutura física e de recursos humanos ainda disponível, que ela pode ser revertida parcialmente de acordo com a necessidade, mas a gente espera sinceramente que isso não seja necessário, desde que as pessoas colaborem, né? Já o Grupo Hospitalar Conceição realizou uma reunião sobre o remanejo de recursos. Ficou decidido que o centro de triagem instalado em 26 de março para receber pacientes com sintomas compatíveis com Covid-19 será fechado no dia 30 deste mês. A minha colega Brenda Fernandes conversou com o Dr. Cláudio Oliveira, diretor-presidente do GHC. Primeiro, agradecer a tua disponibilidade de falar rapidinho conosco. Ótimo. Tuas ordens sempre. Ô, doutor Cláudio, o fechamento do centro de triagem
nos indica que a situação mais crítica já passou, certo? Qual foi a fase mais dramática da operação e hoje quais são os números do Conceição? Bom, a nossa fase mais crítica foi em julho, né? Nós tivemos aí um grande estresse de procura da nossa triagem e de ocupação de leitos foi no mês de julho e na primeira semana de agosto. E nós começamos em agosto a perceber uma redução dessa procura e chegamos agora, os números recentes são da nossa triagem, que tinha uma média dia de atendimentos de 140 pessoas, baixou para 35, 40. Bastante mesmo. Isso. E não tem gerado novas internações. Isso também que é muito interessante, porque essa triagem ela foi criada para separar os fluxos de atendimento da nossa emergência, para nós termos um atendimento especializado para síndromes gripais no nosso Hospital Conceição, que é um hospital referência para a Covid, certo? Quando a gente começou a ver, no começo de setembro agora, que diminuíram as demandas desses atendimentos por internação, nós chegamos a essa conclusão que essa triagem já poderia estar cumprindo o seu papel. Já estava na hora de nós voltarmos a se atender somente na nossa emergência do Conceição. Seguimos com os atendimentos na UPA e nas nossas 12 unidades básicas de saúde. Então não vai haver nenhuma desassistência, para deixar claro. Certo. E nesse processo, que eu acho que a gente pode chamar de a normalização das atividades, né? Há outras medidas que vão ser tomadas no curso? Sim, nós devemos agora, começo de outubro, se retornar com os nossos atendimentos no nosso ambulatório, que realiza em torno de 1.200 consultas por dia. Nós devemos começar a atender toda a demanda que estava parada desde março, né? E devemos aí nos próximos 4, 5 meses colocar em dia essa agenda e todas as cirurgias eletivas também. Uhum. E todos esses espaços e equipamentos e recursos que hoje giram em torno, então, dos leitos Covid, eles vão ser remanejados? De que forma vai ser essa utilização? Bom, nós não criamos uma nova UTI, tá? Nós temos ela e nós vamos seguir usando, nós só separamos áreas. E a nossa central Covid, o nosso centro de triagem Covid, é a sede da nossa escola GHC. Então nós montamos consultórios ali que esses móveis e todo esse equipamento são da nossa emergência. Então volta tudo como era antes de março. Eu acho importante a gente frisar, doutor Cláudio, que apesar dessa melhora nos números, não significa que a pandemia acabou, né? A gente não pode provocar essa imagem. Isso mesmo. Nós não podemos comemorar nós ainda temos pacientes Covid aqui, nós só precisamos dar prosseguimento nos nossos atendimentos para os pacientes não Covid. Né? Mas ainda seguiremos recebendo, com certeza, se nós formos procurados, ainda teremos leitos disponíveis para Covid. A Covid não vai deixar ainda a gente. Né? Sim.
Doutor Cláudio, agora com essa melhora nos números, né, a gente tem um pouco mais de fôlego para poder olhar para trás e fazer um balanço, né, também uma distância maior desde o início da pandemia. Como é que tu avalia, assim, hoje, olhando tudo que já foi feito, todos esses 5, 6 meses, alguma coisa poderia ser feito lá no início e teria uma diferença grande no processo, ou não? A gente fez tudo vocês no Clínicas, né, fizeram tudo da maneira que tinha no momento, né, das ferramentas e do entendimento que a gente tinha da pandemia também lá no início, né? Exato. Pois é interessante, porque nós estamos pensando como voltar a uma normalidade possível, certo? Sim. Vimos que nós precisamos reduzir muitas áreas, muitos atendimentos, talvez a gente não tivesse restringido tanto. Acho que essa é a única avaliação que a gente pode, né, fazer. Se nós tivéssemos voltado para trás, fazer tudo de novo, a única coisa seria isso. Nós teríamos mantido ainda um atendimento mínimo no nosso ambulatório, teríamos mantido um pouco mais de cirurgias, porque nós ficamos nesses 6 meses, nós deixamos, né, em virtude de nós estarmos atendendo muito Covid, nós temos agora um trabalho muito grande, temos que fazer uma força-tarefa para colocar tudo em dia. Né? Então, isso só que a gente teria feito diferente. E sobre esse trabalho, essas consultas, essas cirurgias que hoje estão, de certa forma, acumuladas, que vocês estão retomando, há uma previsão de quando vocês vai normalizar, vai voltar ao que estava antes, a demanda diária? 6 meses. 6 meses. 6 meses a gente precisa, porque nós precisamos atender o que já estava agendado para agora e metade da agenda para aquilo que era antigo. Então, a gente vai ter que pensar numa maneira de talvez fazer uma força-tarefa, mutirões. Isso ainda está sendo discutido com as nossas equipes. Nós não temos uma definição, mas voltaremos com o nosso ambulatório em seguida para já começar a mexer nossas consultas que muita gente precisa, né? Claro. Sim, até para impedir que essas pessoas tenham seus quadros agravados, né? E precisam futuramente de uma UTI. É isso aí. Certo, doutor Cláudio, muito obrigada pela entrevista, pela participação. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado para vocês também, aí, que dão essa cobertura e dão espaço para a gente falar o nosso trabalho. Muito obrigado. Um exemplo dessa necessidade contínua de cuidados é a Europa, que vê um aumento de casos de Covid-19 nas últimas semanas. Depois de conter o primeiro surto de infecções e morte, o velho continente vive agora uma segunda onda. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a Europa está registrando uma quantidade maior de contaminados do que em março e abril, os piores momentos da pandemia por lá. Os números diários de casos na União Europeia nesta semana alcançaram níveis recordes de mais de 45 mil em uma taxa de notificação de 14 dias, conforme o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças, o ECDC. E por conta disso, novas restrições estão sendo tomadas em locais que estavam em plena reabertura. Esse é o caso, por exemplo, do Reino Unido. We know, alas, that this virus is no less fatal than it was in the spring, and that the vast majority of our people are no less susceptible, and the iron laws of geometrical progression are shouting at us from the graphs that we risk many more deaths. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halpe e a edição é de Alan Falencar. Até a próxima. Tchau, tchau.